Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um Você Pode com a Morini. Eu sou a Thaís Perini. E eu, Bruna Burato. A Morini é uma marca que visa inspirar mulheres assim como você a se sentirem muito mais confiantes, radiantes e prontas para qualquer desafio do seu dia a dia. Por isso, no canal do YouTube, todos os meses disponibilizamos histórias reais que são compartilhadas com você. E nesse mês trouxemos o tema de como os rituais de beleza podem impactar no Dia da Mulher. Levando em conta que esses rituais de beleza, eles vão muito além da questão apenas da aparência, né? Eles interferem diretamente na questão de confiança e autoestima da mulher. E também serve como um momento, às vezes, de pausa, de conexão da mulher com ela mesma, de autocuidado, de autoconhecimento. Então é um tempo que a mulher pode tirar para si, né, e trabalhar muito além ali só da beleza, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de autoestima e da autoimagem, né? Mas eu queria deixar claro assim para vocês, a gente não está aqui para falar isso é certo, isso é errado. A gente vem também como forma, né, para poder inspirar, que vocês possam absorver o que faz sentido para vocês, né? A gente sabe que cada um tem a sua história, cada um tem a sua individualidade. E a questão da autoestima, às vezes a gente vê aí na internet, ou, né, imagens que colocam a autoestima apenas como uma questão de autocuidado, né? Mas são coisas completamente diferentes, mas que interferem sim uma com a outra, né? E ninguém melhor para falar sobre esse tema do que Priscila Vieira. Para mim é uma honra ser convidada para falar sobre autoestima, sobre autocuidado, com mulheres tão especiais como a Bruna e a Thaís, e me coloco à disposição para falar um pouquinho desse tema que faz parte da minha rotina, da minha vida, do meu trabalho, e eu me sinto de fato muito honrada em estar aqui hoje. Muito obrigada. Eu queria agradecer por ter aceitado o nosso convite, né? Foi muito especial pra gente você ter aceitado, e a gente queria que você contasse um pouquinho da sua história e como que começou essa sua relação, né, com o trabalho que você exerce hoje. Bom, não sou de Lençóis, moro há 5 anos, sou baiana, vocês podem perceber pelo sotaque, né? Sotaque diferente do sotaque paulistano. E eu estou... A gente tem diversos sotaques aqui. Elas são daqui, né? As três, então. Então somos paulistas Um também. mix de sotaques. Então, eu moro em Lençóis há 5 anos, sou baiana. Vim por questão de trabalho do meu esposo, sou casada, sou mãe. E hoje eu atuo como consultora de imagem, mas nem sempre foi assim, atuo há 3 anos. E ao chegar em Lençóis, houve a necessidade de trancar um curso de design de interiores, e surgiu a oportunidade de iniciar uma carreira do zero. E aqui eu iniciei os estudos na pandemia, com muitos desafios, sem conhecer praticamente ninguém. Comecei mesmo ali no dia a dia, lapidando cada passo que eu dei em direção à minha carreira, onde estou hoje. E como muitas pessoas passam por dificuldades, para mim o desafio maior foi começar de fato uma carreira no local sem conhecer ninguém. Então para mim foi desafiador. É uma coisa nova, né? Foi desafiador, uma profissão pouco conhecida no mercado. Sim. Então eu precisei mesmo me mostrar, me expor no bom sentido, de divulgar o meu trabalho eu mesma em minhas redes sociais, e aos poucos começar a atrair mulheres para de fato entenderem qual é o meu real trabalho, né? O que eu faço mesmo, que é gerar transformação além do vestir. E Pri, então vamos começar com a definição, né? O que para você você traz pra gente sobre o que é um ritual de beleza, um ritual de autocuidado, o que é toda essa palavra, né? O que traz todo o significado dele pra gente? Olha, para mim, o ritual é uma pausa mesmo, né? É um momento ali que você tem que ter com você. É aquele momento de você se cuidar mesmo, de fato. Você precisa daquele autocuidado para elevar a sua autoestima, como se fosse o seu combustível. Porque ao se olhar no espelho, você notar que ali há uma mulher feliz, bem cuidada, eu acho que aquela mulher tende a executar as tarefas do dia com mais criatividade, mais disposição. Então, é uma pausa
eu acredito que seja necessária para todas as mulheres, porém cada mulher terá o seu ritual individual, claro, né? Individualizado, funciona, o que né? funciona para cada mulher. O que funciona para mim, talvez não funcione para você, ou para quem está nos ouvindo agora. É um autocuidado individualizado. Eu acredito que seja isso. Como que você acha que esses rituais podem vir a impactar na autoconfiança e na autoestima da mulher? Eu acredito que cause um impacto positivo. Eu diria assim, te interrompendo, seria mais um processo de transformação? Seria isso da mulher, talvez? Eu acho que não uma transformação, mas o autocuidado, ele começa com uma decisão. É a decisão da mulher se olhar e cuidar daquilo que ela está vendo. Então, se eu decido que eu vou cuidar de mim, eu terei um tempo para mim. Eu vou organizar minha rotina de uma forma com que eu tenha aquele autocuidado, que eu preze pela autoestima. Que como prioridade, né? Se colocar como prioridade em determinados momentos do dia, mesmo sendo um profissional que trabalha, sendo mãe, é ter um momento ali, nem que seja de 10 minutinhos, mas é priorizar ou elevar a autoestima, que contribui positivamente para várias áreas da vida. Relacionamentos interpessoais, profissionais, eu acho que só tem mesmo a agregar quando a mulher se olha mesmo. Qual a relação que você acha também que existe nessa questão da pessoa tomar essa decisão de fazer essa pausa para cuidar de si com o autoconhecimento? Porque eu acho que quanto mais a pessoa busca esse autoconhecimento, né, se conhecer mesmo, eu acho que ela tende mais a ter essa decisão de fazer as pausas. Até sentir a necessidade de fazer essas pausas e ter esse olhar para si por muito mais tempo, né? Eu concordo que realmente, quanto mais a mulher se conhece, investe em autoconhecimento, ela vai se fortalecer como mulher e ela vai defender aquilo que ela entende que é melhor para ela. Se eu me conheço, eu sei em relação, entrando um pouco no meu universo, eu sei qual é o meu estilo, eu sei o que eu gosto. Então eu vou introduzir na minha rotina algo que vai me fortalecer como mulher. E que faz sentido. Como profissional e que faz sentido para mim. Se para mim faz sentido hidratar o cabelo toda semana, para outra não. Só faz sentido hidratar a cada 15 dias. Mas é o que faz sentido para mim. É o que fortalece a minha autoestima, é que me deixa satisfeita comigo mesma e que vai fazer com que eu saia pelo mundo exalando autoconfiança. Eu acho que isso é o autoconhecimento. Eu me conheço, então eu falo por mim o que eu sinto a partir do meu autocuidado. E é importante também a gente ressaltar que cada fase da nossa vida também requer um ritual de cuidado diferente, né? Exatamente. Então, na fase em que a gente está mais jovem, está se dedicando mais às vezes à parte profissional, é um tipo de cuidado. Quando a gente se dedica à parte da maternidade também, quando a gente se transforma, né? Que a gente se transforma mãe, né? Vira mãe, tem esse momento também, é um momento bem delicado que a gente precisa resgatar esse autocuidado, que é um momento que a gente normalmente acaba se deixando um pouco para dar atenção para outras situações, né? E esse resgate é tão importante, e até da maturidade também, como que a gente pode também trazer esse olhar diferente para cada fase da nossa vida? Eu acredito que o respeitar cada momento da vida é essencial. O momento de ser mãe, de ser estudante, de se dedicar à carreira e principalmente à maternidade, né? Que a gente sabe que eu sou mãe, eu sei que é um momento em que realmente eu preciso estar 100% focada ali, pelo menos no início, 90% talvez, mas também eu preciso me fortalecer e entender que aquilo é uma fase e que eu como mulher preciso estar sempre fortalecida. Não me esquecer. Você precisa se nutrir também para estar naquele momento. Exatamente. Então, é uma questão que envolve não apenas o autocuidado com o externo. Sim. Envolve, né? Primeiramente, eu acho que é o interno. Entender, é o meu momento, eu vou cuidar do que eu preciso cuidar, mas eu também preciso cuidar de mim. É a nutrição interna, é o cuidado, o autocuidado externo, né? E não esquecer da família e cuidar de tudo que estiver ao nosso alcance, que a gente sabe que nem sempre é fácil,
Sim. São muitas demandas. Que nem sempre a gente vai dar conta de tudo. Não vamos dar conta de tudo, nem sempre. Sim. E somos mulheres reais e que a gente entende, né, o nosso papel. E eu acho que essa parte de entender, de você não se julgar no momento que não foi possível fazer aquilo. Exatamente. Né? Essa parte do autoconhecimento traz muito disso também. Traz. Porque se você não tem esse autoconhecimento e vai com tudo numa coisa que não dá certo, Exatamente. aí parece que em vez de você ir melhorando, você afunda ainda mais. Afunda e vem outras questões, né, que envolvem até doenças, se a gente pensar bem. Sim. A baixa autoestima, né, pode Sim. levar a índices de doenças da mente, principalmente. E eu acredito muito no autocuidado em relação à saúde mental. Eu defendo, eu busco que, em primeiro lugar, o autocuidado precisa iniciar mesmo no desejo de cuidar da mente. Sim. Porque quando você cuida da sua mente, você está fortalecida para cuidar de tudo que está em sua volta, do mundo externo, né? Então eu defendo muito e eu indico para as minhas clientes que elas se conheçam profundamente, não por nome, identidade, mas de fato se pelo que os conheçam. outros falam, que os outros falam, né? Que pensam que Sim. são, né? Que elas são, mas não é assim que funciona. A gente sabe muito bem que o autoconhecimento é bem profundo. E hoje o mercado, a internet, eu acho que possibilita muitas informações e até o acúmulo, né, de informações. As cobranças também. Acúmulo de informações. Também. Precisa saber filtrar e entender que porque uma pessoa divulga algo, não é que você tem que aderir àquilo, aquela informação talvez nem seja verdadeira de fato, né? Muitas pessoas criam conteúdos com informações irreais, que não são verdades, e as pessoas muitas vezes depositam uma responsabilidade para um profissional que nem sempre é real. É verdade. Né? Então o autoconhecimento eu acho que contribui muito também para elevar essa questão mesmo de expor a verdade de cada um. E você falou a questão da autoestima, né, na questão de saúde mental, porque a autoestima ele é um sentimento e é muito individual. Exatamente. Né? Então ele não vai se resumir apenas em um ponto, apenas no autocuidado, apenas no autoconhecimento. Não. Então é muito mais complexo. É muito mais complexo. É um sentimento que a pessoa ela realmente tem que ir trabalhando nela. Porque né, é como a pessoa se sente em relação a ela mesma. É o que ela tem a dizer sobre ela. Isso. E com segurança, né? Sim. Não é o que eu acho, não. O que eu sou, o que eu sei, o que eu faço. Porque às vezes a gente sem querer liga a questão de autoestima com beleza, por exemplo, não. Mas quantas pessoas lindas, maravilhosas que a gente conhece e que tem baixa autoestima. Né? Então, às vezes tem alguma doença, que nem você falou, né? Exatamente. Pode acarretar. Exatamente. Então, o autoconhecimento é um ponto que vai ajudar muito você saber os seus valores, né? A questão do autocuidado é outra via também que te ajuda a estar melhorando esse sentimento em relação a você mesmo. Então, acho que a gente pode estar buscando várias vias para estar trabalhando. Né? Vários pontos para a gente trabalhar muito esse ritual da beleza. Eu trabalho, né, como vocês sabem, eu trabalho muito com os meus pacientes, como nutricionista paciente que vai passar pela cirurgia bariátrica. Então ele já chegou ali, ele já chega no consultório meio que no limite dele, das tentativas, né? De uma baixa. Autoestima não tem, né? A maioria deles é muito difícil de trabalhar, eles só conseguem resgatar mesmo quando eles têm o processo mais da perda de peso. Sim. E aí eu tento trabalhar muito esse resgate tanto do autoconhecimento, mas também de trazer rotinas boas, positivas para o dia a dia deles, mesmo sem ainda ter passado pela cirurgia, né? E eu vejo muito a intenção deles, que a ideia que a maioria tem de autocuidado é ou você vai para atividade física diariamente ou você não está fazendo correto, né? Então aquela expectativa enorme que eles têm de ou ele faz tudo ou ele não faz nada, porque daí se ele não faz nada não é o suficiente que ele tem para ofertar, então ele prefere não mexer nisso, porque ele se frustra, né? Então como que a gente também pode trazer um exemplo, claro, dos meus pacientes que eu vivencio ali, né? Sim. E eu trago isso muito para eles. Não precisa fazer todos os dias. Fazendo os dias que é possível para você, bem feito, já é um começo.
Um outro ponto que eu também trabalho muito com eles é como é a questão muito da alimentação. Elas, né, porque a maioria delas que vai fazer bariátrica é o sexo feminino, a maioria delas que procura, eu vejo muito comum, eu cozinho, Thaís, quando a minha família está em casa. Quando eles não estão, ou quando meu esposo não está, quando meus filhos não estão, eu como qualquer coisa, né? Então, como que às vezes a gente pode também trazer para essas pessoas, que isso eu trago no meu relato dos pacientes meus, mas quantas e quantas pessoas já praticam isso no dia a dia? É isso que eu ia falar, acontece. Você tá, essa semana eu só vou poder malhar, por exemplo, treinar na terça. Então não vou, porque um dia só. Porque eu queria passar um negócio no rosto para me sentir melhor, mas não vou sair, então vou ficar assim mesmo. Isso. A gente vai fazendo isso. Eu queria tanto fazer uma comidinha gostosa pra mim, que isso também é um ritual de cuidado, um autocuidado pra você. Às vezes serve até como um momento de pausa. Com certeza. É um agrado que você tá fazendo pra você também, né? Montar um prato colorido, uma coisa nutritiva. Tem gente que não sabe nem o que gosta de comer, não sabe o que gosta ou de gosta, vestir, mas nem compra, né? Eu sempre falo isso também. Você tem frutas? Eu como, mas ninguém come lá em casa, então eu não compro. Como assim, né? E o seu momento? Quando é que você vai olhar para você, né? Eu sempre pego muito isso no ponto com eles. E incomoda, né? Como é difícil elas olharem muito para si, porque elas estão tão acostumadas a equilibrar tantos pratos ao mesmo tempo, que o pratinho delas, que é o que deveria ser a base de tudo, né? Acaba sendo deixado de lado. Então, de que maneira também a gente consegue trazer para as mulheres essa intenção de que não precisa fazer tudo 100%, a gente faz aquilo que pode, dentro das nossas possibilidades, né, dentro da nossa realidade. Eu sou uma mulher que eu acredito muito na rotina. Eu também. Amo rotina. Eu amo rotina. Então, e uma rotina, ela começa com a organização. Você precisa se organizar. Para tudo na vida é organização. Se você quer se vestir bem, suas roupas precisam estar organizadas. Se você quer comer bem, a sua geladeira precisa estar organizada. Hoje na minha terapia ela perguntou. Exatamente. Ela falou, Bruna, qual a diferença de você dormir num quarto bagunçado e você dormir num quarto organizado? Eu falei, pra mim faz muita diferença. Tá, pra mim também. Eu falei, nossa. Sim, levando isso pra vida mesmo, pra vida. Então, eu não sou uma pessoa que convive bem com um ambiente bagunçado. Muita coisa, eu gosto de tudo mínimo. Gera ansiedade, né, gente? Né? Gera ansiedade. Então, eu tenho uma rotina e eu acredito que a rotina facilita muito. Se eu tenho a minha rotina, mesmo que ocorra algum evento que não esteja planejado, uma visita, eu precise comprar uma coisa que normalmente eu não consumo, é uma ocasião. Mas eu sei que a minha rotina será cuidar da minha alimentação. Assim como o autocuidado também. Uma organização. Como ser organizada nos dias de hoje, tudo tão corrido, banho. Exatamente isso, é facilitar. Se você tem um momento do banho, o que você pode usar no banho que irá te favorecer? Contribuir para uma hidratação na pele, no cabelo, o que você pode usar? Existem vários produtos fáceis, de uso fácil e de uso rápido, 3 minutos, que você pode usar. Você está se cuidando naquele momento, que é obrigatório, né? E você não está se anulando completamente, não é apenas um banho. É um banho com produtos que irá proporcionar algo de melhor para você. Da mesma forma, eu acredito que a alimentação também, né? Sim. Então, você organiza a alimentação automaticamente, o seu café da manhã, e a rotina, ela começa no bom dia, né? Bom dia, mundo, ali deve começar a rotina. Se é com o skincare, se é com o café da manhã, se é com o treino em jejum, mas o primeiro ato da manhã, eu acredito, e eu tenho este hábito, né, de ser comigo, meu compromisso comigo, com a alimentação, com a atividade física. Eu sei que muita gente não consegue, por diversas razões, questões, trabalho, rotina, turno, enfim. Mas o interessante é que tem uma rotina. Todo mundo tem uma rotina, né? E que tenha consciência do que irá fazer parte dessa rotina. Né? Que acredito que se uma pessoa em uma casa começar com hábitos diferentes, ela vai conseguir atrair outras pessoas, né? É natural. Porque o exemplo, né?
as pessoas entendem que está fazendo bem, eu quero também, já que ela está se sentindo tão bem. É exatamente isso. Então, para mim, essencial é que haja uma rotina organizada. E dentro, né, agora voltando um pouquinho mais para questões de rituais de beleza, tem algum ponto nesses rituais que você considera, pode ser até para você mesmo, né, de forma pessoal, essencial numa rotina de beleza? Para mim, tem vários pontos. Meu marido brinca que nunca viu uma pessoa ter tanto potinho na vida. Eu tenho meus rituais, eu tenho meus potinhos, meus cremes. E para que tantos? Cada um tem uma função. Só que o que funciona para mim pode não funcionar para outra pessoa. Mas para mim o essencial é hidratação. Eu gosto de manter o cabelo hidratado, eu gosto de manter a pele hidratada. Então, para mim, eu considero essencial. E eu tenho alguns rituais ainda ao dormir, alguns produtinhos que eu não abro mão de usar antes de dormir. Eu posso falar um pouco mais na frente, eu posso falar sobre eles. E algo que contribui muito é ter os produtos sempre ao meu alcance. Por exemplo, o que eu gosto de usar sempre na bancada de maquiagem, ou na bancada do banheiro, ou mesmo no box, coisas que me façam usar mesmo, e não comprar e deixar guardado. Porque às vezes se tiver algum outro lugar que sai um pouquinho fora dali, a gente já esqueço. Deixa... É muito comum. Né, na comunidade. Você compra. Muito. E ainda mais quando você vê tantas pessoas divulgando tantos tipos de produtos que você compra, usa e guarda. Aquilo nem sempre será algo benéfico, é um desperdício. Funcional para você, né? Não é funcional. Se torna algo que você gastou e você não vai usar. É como roupas também. Sim. Sabe que eu costumo sempre falar muito, também no meu trabalho, aquela rotina ou aquele ritual que te faz bem, pode ser diferente para mim, para você, para todo mundo, cada um tem o seu jeito. Mas sabe o que a gente sempre tem que perceber? De que maneira que a gente se sente fazendo aquilo por nós, né? Então, no caso ali do meu trabalho, muito a questão da alimentação, a mudança, pequenos hábitos que a gente consiga inserir na rotina da pessoa, ou que pelo menos ela inicie, ela já percebe uma melhora em algum ponto. Então, quando um paciente retorna, né, nas consultas, a primeira pergunta que eu falo, o que você sentiu? Você conseguiu, deu certo, funcionou aquela proposta e tal? Ah, Thaís, funcionou. Ok. E aí, o que você sentiu? Porque eu quero escutar dela, o que ela sentiu. Ela ou ele. Normalmente nossa, estou dormindo melhor, estou conseguindo, minha pele melhorou, estou me sentindo muito mais disposta. Então, eu sempre friso isso muito. Perceba todos esses sinais e sintomas positivos em relação às suas mudanças de comportamento. E trabalhe em cima deles para você mantê-los, porque se está te fazendo bem, é esse o seu caminho, né? E que qualquer caminho que você mude a trajetória, pode até acontecer de você mudar por várias questões. Volta a essa rotina porque está te fazendo bem. Então até o ritual de beleza, que nem você mesmo falou, me faz bem a hidratação. Para mim, meu ritual de beleza é a atividade física. Então, me faz bem fazer atividade física, cuidar da minha alimentação. Então, tudo isso é porque eu tenho as respostas que eu preciso, que eu gosto de ter diante, né, da minha, eu como pessoa, física, emocional, enfim. Então, isso eu acho muito valioso, né? Que às vezes pequenos gestos já trazem um bom benefício e isso já é super válido como um ritual de beleza para você. Né? A gente não pode querer fazer igual ou querer fazer aquilo que a pessoa está indicando, né? Faz assim. Testa, vê se der certo. Não tem receita, não né? Tem receita. Aquilo que te faz. Exatamente. Bem. O importante é fazer algo por você. Isso, aí você faz por prazer. Eu sempre pego muito, gente. Aí você vai escolher aquele caminho, não porque a gente está direcionando, mas porque você sabe de todos os benefícios que você vai ter seguindo esse caminho. Exatamente. E aí você vai por escolha. Não vai por obrigação, você vai por escolha. Mas uma coisa também que você falou, que eu vejo muito também lá no consultório, a questão de você perguntar, né, lá, o que você sentiu de diferença? É bom você perguntar, às vezes pontuar, porque eu acho que a grande maioria não se dá conta de que teve melhora. Só se ela parar para refletir no que foi, porque não dá conta.
O corpo fala com a gente o tempo todo, a gente que não está acostumado a escutá-lo. Sim, né? a gente às vezes não sabe nem como, né? Ele fala com a gente lá, né, na clínica. Eu tenho muito costume de trabalhar com fotos, né? E aí quando a pessoa vê o antes e depois, né, às vezes pós-parto, essas coisas, não tem ideia de qual foi a transformação. A pessoa, não é possível que eu era essa pessoa. Acontece demais porque a pessoa não tem um autoconhecimento, uma consciência. Né? E a gente fala tanto a questão física quanto a questão do bem-estar. Eu tô dormindo melhor. Meu intestino tá funcionando melhor. Às vezes a pessoa não tem nem consciência que antes ela não ia ao banheiro todos os dias e agora passou aí. Eu tô sentindo os meus dias mais leves, eu tô me sentindo mais confiante. Às vezes a pessoa passa tão batido e que não tem essa consciência. Né? Então, por isso que é importante, às vezes, também a gente tá com contato, às vezes, com outros profissionais ou numa roda assim de conversa para ter essas trocas. Exatamente. Faz parte de você ir tendo seu autoconhecimento também. Acontece com frequência. Fato curioso em meus atendimentos. Eu sempre pergunto para as minhas clientes se elas se olham no espelho e se elas se elogiam. A maioria responde não. A maioria. E o se elogiar não é apenas se achar bonita no momento em que está bem vestida, que vai para alguma ocasião. O se elogiar é saber se você realmente está se valorizando, sendo quem você é, na forma que você está. Porque se eu me elogio, eu percebo as mudanças em mim e eu sei que eu quero melhorar. Não, eu não quero ir por esse caminho. Eu gosto de me ver assim, então eu vou manter, eu vou cuidar para permanecer. Mas se a mulher ela não se olha, como ela vai se perceber para entender o caminho que ela está seguindo? Então, eu acho isso muito importante. Se olhar no espelho e ver se aquela imagem condiz com tudo que você é o que ela reflete mesmo. Isso. E não é apenas o que ela veste, que ela mostra. É se ela está satisfeita com o que ela está vendo ali, através do espelho. E muitas mulheres, elas param nesse momento e ficam assim, pensando, refletindo. Realmente, eu não me olho. E aí vem a questão, eu aplico um teste de coloração, e o teste de coloração é um teste mesmo que vai mostrar a mulher na sua essência natural. Sua cor, seu contraste. E muitas chegam a pensar que tem algumas imperfeições na face, mas depois percebe que não sou essa. Essa cor causa tudo isso. Eu falei, sim, exatamente, é a cor. Então elas saem de lá se amando ainda mais. Isso para mim não tem preço. É um despertar, né? Isso quando eu vejo que uma mulher está se olhando de outra forma, por apenas um encontro ali, um momento comigo de despertar, para mim é válido. Eu estou alcançando o meu propósito, que é de transformar mulheres, de contribuir para a transformação, contribuir para levar a autoestima de mulheres, para que elas de fato se conheçam profundamente. Muito valioso. Você está falando da questão da coloração, eu estou lembrando aqui novamente lá dos meus atendimentos, as pacientes chegam de preto, nada contra o preto, né? Mas é sempre muito preto, inteira de preto, que hoje nós estamos numa coloração preta aqui, né? Mas é sempre muito discretas, né? Parece que elas não querem aparecer, parece que a intenção delas é de se esconder, né? Exatamente. Diminuir, sei lá qual é a intenção, mas é de não aparecer, de não chamar atenção, enfim. E aí, depois do processo da cirurgia, que elas vão tendo o processo de perda de peso, que elas vão se motivando, que elas iniciam atividade física, que elas aprendem a comer adequadamente, que conseguem fazer todas essas mudanças, eu brinco com elas que elas começam a vir coloridas. Exatamente. Elas começam a vir no consultório. Não só na roupa, né? Aposto que até elas aparecem iluminadas, gente, a coisa mais linda. Eu chego a me emocionar no consultório quando eu vejo elas. Gente, você tá com um olhar diferente, eu falo pra elas. Brilho no olhar. Você está iluminada. É isso que eu sinto delas. Que aconteça também lá, né? Exatamente. Exatamente. Que gostoso isso. Contribuir com contribuir, né? Com esse momento aí de despertar uma mulher que é tão valioso pra gente. Eu sinto muito feliz em ter escolhido este caminho, esta profissão. Me dedico todos os dias a aprender mais para poder transmitir mais conhecimento e gerar, de fato, transformação. Porque eu sei que muitas mulheres que usam preto, eu sei porque eu recebo muitas, a maioria eu posso dizer, que usam muito preto, é por insegurança, né? É por
insegurança e por não se olhar, por não entender, por fraqueza mesmo, muitas fraquezas de, tá bom, eu não vou conseguir. Então já... Você tenta passar despercebido mesmo. Eu quero ficar escondidinha aqui, eu não preciso, já casei, já tive filho, não preciso. Ou seja, quando eu entendo que tem ali algo que precisa ser descoberto e eu consigo alcançar aquele lugarzinho, para mim é satisfatório, muito satisfatório. E muitas entendem, não é a cor. Eu falo, não é a cor preta que vai fazer você disfarçar alguma imperfeição. É o tecido, é o corte daquela roupa, não a cor. Porque quando visualizamos algo, antes da cor eu vejo a forma. Então, e muitas não sabem, o preto, vou esconder. Nem sempre. Às vezes, nem sempre é o preto, né? Efeito, não é esperado. Eu queria também que você falasse um pouquinho, a gente até se juntou um pouco antes no café anterior, né? A gente até falou sobre isso, a questão de como modular as expectativas, os micropassos, qual a importância de você começar de forma devagar, né? Como que Sim. você daria, às vezes, de dica para quem quer começar a incluir essas rotinas e a questão do micropasso com as frustrações, a relação para poder conseguir. Tudo realmente é um percurso a ser percorrido, né? E o que eu diria é para ela se olhar individualmente e não se comparar. E começar a entender o que eu posso melhorar nesta área da minha vida. É o meu corpo? É a minha pele? É algo que me incomoda, que eu consigo resolver com produtos, com atividade física, com uma alimentação. Então, entender cada etapa, cada fase da vida ali, com certeza teremos desafios diferentes, né? Em todas as áreas da vida, você precisa dar uma atenção especial. E como mulher, se olhar e entender, se eu não estou satisfeita com o que eu estou vendo hoje no espelho, qual o primeiro passo seria? Então, é você se entender mesmo. É um procedimento, se estiver ao seu alcance, ok. Você acha que valeria a pena, por exemplo, fazer uma lista do que você acha necessário e colocando como prioridades? Eu acho. E para mim, prioridade, cuidar da saúde. Por que cuidar da saúde? Porque o autocuidado começa de dentro para fora. E de nada adianta, ou não adiantaria muito, investir tanto em procedimentos se você não está cuidando do seu tempo, né? Que é o lado, a área externa, a parte externa, interna, na verdade, do corpo. E apenas olhando para mulheres que estão passando, que você tem contato, ou até mesmo nas redes sociais, que estão lá produzidas com filtros, mas na verdade não é aquilo. Então, comece realmente fazendo uma listinha, como está a minha alimentação, como está a minha saúde mental, eu estou me comparando com alguém, e aí o que eu posso melhorar? Eu estou cuidando da minha pele como eu deveria cuidar? Qual a minha idade? Será que com a minha idade eu não deveria estar usando um produto mais potente para conservar um pouco mais a minha pele? E eu acredito que pequenas ações podem contribuir com esse autocuidado no geral, né? Pode acontecer de, às vezes, também colocar uma meta muito grande a gente não conseguir, porque acontece a gente não conseguir, e se frustrar. Se frustrar, exatamente. Então, né, a importância de começar devagar. Às vezes, 2 dias na semana eu vou me dedicar um pouquinho mais a me produzir. Ou uma vez na semana eu vou hidratar o cabelo. 2 vezes na semana eu vou treinar. E aí, se for fazendo sentido e for sentindo também os benefícios que com certeza vão ter, certeza virão. A gente vai aumentando para que vire uma coisa diária. Né? Sim. A rotina só vira rotina se a gente com faz constância e disciplina. A motivação ela não vai existir todos os dias. Não. Então a gente precisa da disciplina, porque se a gente for, pelo menos comigo, se eu for muito solta comigo mesma, eu vou deixando e aí quando eu vejo tá tudo do meu lado. Então eu me propus a fazer isso e isso, então eu vou fazer. Eu tenho uma rotina de manter a minha atividade física sempre em dia e eu costumo postar em minhas redes sociais, né? Não todos os dias, mas posto e falo sobre a importância da atividade física. E eu recebo muitos depoimentos de
seguidoras, clientes, eu comecei a treinar porque eu vejo você indo, eu comecei também. Sim. Então, eu acho que quem faz, mostrar o que faz e o porquê faz, é super válido também para influenciar mulheres, inspirar mulheres. Antigamente as pessoas, até pouco tempo atrás, fazia e postava sempre a cor do esmalte. Hoje eu não vejo com tanta frequência. Hoje eu vejo muito mais mostrando o treino na academia, né? O treino, o crossfit, a caminhada, a corrida. Sim. E as coisas evoluíram. Pelo menos eu observo isso. Que as pessoas estão mais preocupadas em cuidar da saúde do que há, 6, 7 anos atrás. Sim. Não se via tantas pessoas preocupadas. Isso é super válido, né? Muito legal. E eu tenho depoimentos de pessoas que eu não conheço pessoalmente, que nem moram aqui em outros estados e que perderam até 9 quilos, porque me acompanham e se inspiraram. Sentiram como faz bem, né? A minha rotina. Não, se ela faz, ela se sentir bem, ela compartilha que realmente é necessário, eu vou começar. E às vezes a gente não tem nem noção, né? Não tem noção do que você incentiva, o que você pode fazer pelo outro, né? É uma postagem ali, treino, cheguei, concluí a semana, e aquilo causa um impacto na vida de outras mulheres, né? Para mim, isso é sensacional. Poder inspirar. Isso mesmo, inspirar positivamente. Positivamente. Né? Por isso que é tão importante também da gente filtrar aquilo que também não está fazendo bem pra gente, né? Porque não adianta a gente ficar seguindo pessoas ou acompanhando estilos de vida que não condizem. Claro, tá dentro da nossa realidade. Igual, né? Dificilmente vai dar certo fazer igual. Mas que a gente entenda que aquilo não esteja fazendo mal, né? Que tem que sempre estar motivando para trazer todos esses benefícios aí para o nosso autocuidado. Exatamente. E, Pri, falar também um pouquinho sobre a questão da beleza e tudo no seu trabalho, que é muito individual e que às vezes as pessoas buscam isso só que pela pressão social, né, pelos padrões sociais. Então, qual que é a importância do trabalho que você faz para tirar um pouco da pessoa dessa alienação de padrões sociais? O meu trabalho, ele hoje, eu consegui levar para um patamar que eu não imaginava que eu pudesse chegar. Que hoje eu não trabalho apenas com imagem pessoal, mas com reposicionamento. E o reposicionamento envolve muito mais do que o vestir. Né? Então a pessoa ela vai se conhecer profundamente e ela vai entender o que de fato funciona para ela, naquele momento, naquela fase da vida. E aí quando ela entende que cuidar da imagem trará inúmeros benefícios, ela não vai olhar o que a mídia está impondo, o que o outro está impondo para ela. Porque realmente a mídia tem uma pressão. Tem essa pressão de ter que estar sempre maquiada, tem que estar sempre bem vestida. Por exemplo, a foto profissional do perfil precisa estar de blazer, porque senão você não gera autoridade. Teve uma época que você via os perfis todos assim. Tudo assim. E hoje eu consigo mostrar, é um trabalho mesmo muito personalizado, individualizado, e eu consigo mostrar que cada cliente tem a sua individualidade. E ela vai seguir aquilo que faz sentido para ela. Então, é um trabalho que a mídia não vai mostrar isso, não vai expor e não vai também dizer que realmente precisa procurar os profissionais para uma orientação. Apenas você irá joga impor, informação lá e que siga, que o povo siga. Cada um que segue, né? Então, eu acredito que eu tenho um trabalho que agrega muito valor à mulher, no sentido de ela se reconhecer, não valor aquisitivo, mas ela se valoriza. E ela, a partir daquele momento, ela entende que o que ela está fazendo é o correto para ela. Que ela não precisa seguir o que a mídia está impondo, o que uma outra profissional que está em outro lugar está fazendo, que ela não precisa fazer igual. Como uma blogueira, influencer, que hoje é o que mais tem influencer, né? Que para mim estamos em falta de influencer, na verdade, né? Eu não acompanho tantas que impõem certos padrões. Eu prefiro seguir o meu estilo e o que faz sentido para mim.
Pri, você fala do reposicionamento de imagem, né? Claro, para o âmbito profissional. Sim. Mas e para as mulheres que não estão atuando no mercado de trabalho, que por vezes optam por estar trabalhando em casa, né? Porque não deixa de trabalhar, né? Muito. Esse reposicionamento, esse descobrir da imagem dela é tão importante quanto? Muito importante. Porque muitas mulheres trabalham em casa não por vontade, mas por consequência, fase da vida mesmo, né? Muitas não escolhem, mas estão ali. E eu defendo, assim, que ela precisa estar ali por amor. E, em primeiro lugar, ela precisa se amar, para ela oferecer amor ao outro, ao lar, cuidar da casa, da família. Então, o meu trabalho em relação à mulher que não está atuando no mercado de trabalho fora de casa é uma consultoria individualizada também, mas uma consultoria de imagem. E nesse trabalho ela vai conhecer sobre estilo, sobre o que ela tem no guarda-roupa, porque é muito comum mulheres que, por não trabalhar fora, ficam muito tempo em casa e consomem muito, gera ansiedade, acaba consumindo muito sem uma orientação. Então o meu trabalho como essa mulher é tão importante quanto com uma profissional que trabalha até fora. Mais, né? Porque ela não tem aquela necessidade, às vezes, de se arrumar, de se preparar para sair de casa, né? Então, acho que o desafio maior fica dela estar em casa e de trabalhar esse ritual de autocuidado em casa para estar em casa bem. Exatamente, se sentir bem, feliz e não depositar toda a ansiedade em compras, compulsão, alimentar e em relação também a compras de vestuário, né? E como que esse trabalho da mulher, tanto eu acho que a que trabalha fora, quanto a que, né, fica em casa, trabalha em casa, como que isso impacta na apresentação dela para o mundo? Positivamente. Se ela conseguir entender que realmente ela precisa se olhar e se cuidar. Porque eu tive a oportunidade de ir a um ambiente, a um salão de beleza, e naquela ocasião chegou uma mãe com a criança linda, super bem vestida, e dava para perceber o cuidado dela com a filha, mas que ela deixou bem claro que ela não se cuidava. Então, quem olhava para ela, era notório que ela não se cuidava, que tudo era para a filha. Então, naquele momento, eu entendi o quê? Nossa, ela se anulou. Ela precisaria sim passar por um processo de uma ajuda para entender que ali é uma fase, que ela precisa cuidar dela primeiro e depois cuidar da filha. Não que vai faltar nada, mas é muito importante que ela se olhe. Porque muita gente vê isso como uma coisa fútil, né? E a gente está vendo que não é uma coisa profunda que vai vir. E como a gente consegue despertar isso na criança, né? Eu vejo isso muito, eu tenho 2 meninas, então uma de 7, uma de 5. Eu tenho assim, uma lista de situações que eu posso colocar aqui para vocês do quanto elas observam a gente. Nós como mães, sim, né? É o ponto de referência dela. Então assim, por diversas vezes eu tô lá me arrumando, me maquiando, elas vêm do meu lado, começam a mexer. Ai, filha, não mexe na maquiagem da mamãe, né? Aquela coisa. Sim. Você tem a sua. Não, mãe, eu quero ficar igual a você. É isso que elas falam. Ou então, esses dias também a Maria tava lá. Trocava uma roupa, trocava outra roupa, e a gente ali esperando ela. Maria, vamos, minha filha, vamos. Ela, vamos, filha, escolhe logo. Mãe, você também troca várias vezes de roupa. É verdade, eu faço isso mesmo, então. Interessante, né? Você vê, ela já tá sempre ali. Ah, eu quero o cabelo da tua cor, eu quero cabelo liso, eu quero isso. Mãe, quero ficar igual a você. Então, aquilo também traz aquela, né? Poxa, que legal que ela tá vendo isso, que ela tá aprendendo esse autocuidado, né? Então, às vezes a gente foca tanto em deixar a criança igual uma boneca e se deixa de lado, mas ela vai ver que deixa de perceber que você é a referência dela. Exatamente, né? Referência. E me entristece muito, porque eu sou mãe e eu não me recordo de ter me anulado para cuidar do meu filho. Claro, você abre mão de várias coisas da vida, né? Depende da fase. Pode dar um tempinho. Dá um tempo, né? Exatamente. Mas não me anular, deixar de cuidar de um cabelo, deixar de me vestir, usar um salto. Nunca mais vou usar um salto. Não, eu não tive isso. Eu consegui mesmo levar a maternidade na fase que meu filho era pequeno. Eu conseguia usar um salto. Claro, nem todas as ocasiões, um parque, um shopping, não. Mas eu tinha.
eu tinha vontade de comprar. São as personas também, né, que Exatamente, você tem que assumir. Então, assim, eu acho que a mulher, ela precisa manter a feminilidade também na fase de ser mãe, né? No momento de ser mãe. Precisa manter. É fácil? Não, nem tudo é fácil. Né? A É decisão. vida não é mais. Tudo é decisão. Tudo é decisão. Para mim tem que ser decisão de começar, decisão de permanecer, de manter, Sim. né? De buscar uma ajuda profissional também para orientar. É verdade. Como é necessário a gente estar sempre sendo bem orientada, bem direcionada, né? Pra gente se sentir cada vez mais confiante. Dentro do convívio com outras mulheres, você sente algum ponto que é mais desafiador para elas? Algum que seja incomum? Que às vezes pode ser, né, de quem está assistindo a gente. Em trazer a rotina, em manter a rotina. Elas relatam para você? Ah, sim. Eu observo muito que a maioria das mulheres tem dificuldade de manter rotina e cuidar da saúde. Elas não têm, assim, muito o hábito de cuidar da saúde, pelo menos muitas que eu atendo. E tem muita dificuldade de introduzir a atividade física na rotina. E isso também é uma questão de se anular, porque não é apenas por padrão de beleza, é por cuidar da saúde. E alimentação principalmente, né? Não cuida da alimentação, não se prioriza em primeiro lugar em relação... E hoje as informações estão mais fáceis, né, de entender o porquê. Se você consumir muito açúcar, o que pode gerar, né, de malefício para a sua saúde. Mas mesmo assim elas continuam. E elas colocam alguma justificativa? Sim. Falta de tempo. Falta de tempo, não consigo. E, de novo, eu volto. É decisão, né? Mais uma vez, falta decisão. Eu saio muito com as amigas. Enfim, eu saio com as minhas amigas, nem sempre é com uma doce. Mas o meu café será sem açúcar. Porque eu decidi tirar o açúcar da minha vida. Eu frequento diversos ambientes que as pessoas estão tomando refrigerante do meu lado. Eu opto por tomar uma água com gás. Por quê? Naquele momento eu decidi tirar o refrigerante da minha vida. Então, quando você decide, você se torna um hábito, se torna fácil. E as pessoas com o tempo vai sendo mais fluido, vai sendo mais leve. Mas é onde eu vejo maior dificuldade nessa questão mesmo, de mudança de hábito. Eu acho mais difícil. E você falou bem, é uma escolha. É uma escolha. Uma vez, você tá falando, eu lembrei de outra situação. Uma paciente falou assim pra mim, eu falei, qual é o seu maior desafio, né, que você entende pra você? Aprender a gostar de comer salada, comida saudável. Aí eu falei, então, aprender a ter prazer, a gostar de comer. Eu falei, então, difícil mesmo, concordo com você. Entre um x-salada, um lanche bem gostoso, que eu também gosto, e um prato de salada, se eu for parar assim e olhar, qual que é o mais saboroso? Infinitamente melhor o x-salada, o lanche, enfim. Qual é a minha escolha? Qual é o caminho que eu quero seguir? Exato. Eu quero cuidar da minha alimentação, porque aqui... Então, qual será a sua escolha diante dessas Às vezes o prazer é opções? imediato, né? Exatamente. Busca do prazer O imediato. prazer é imediato. É uma escolha. Foi exatamente isso que eu falei pra ela. Eu falei, não tem como eu falar pra você de que maneira você vai gostar. É criando o hábito. É fazendo todos os dias. É experimentando. É trazendo de formas diferentes até você entender qual é a forma que funciona, né? Isso é muito, muito, muito difícil de todo mundo praticar, porque a gente não é só um remédio. Você vai lá, toma um remédio e pronto, tá tudo resolvido. É mudança de comportamento. E isso requer mexer no nosso conforto, né? Então, realmente é um grande desafio. Hoje eu colho os frutos disso, porque anualmente eu faço check-up e há 2 meses eu fiz todo o acompanhamento, né? Fiz meus exames e levei para um profissional avaliar. E ela olhava os exames e ela me falava, como eu queria que todos os meus pacientes chegassem aqui assim, olha a sua taxa disso, olha a sua taxa disso, olha isso, olha aqui. Eu sem entender nada, né, porque não entendo mesmo a leitura ali. Mas eu falei, tá bom, essa tá tão boa, nossa, tá maravilhosa. Então, eu tive uma segurança naquele momento em que eu estava bem. Estava no caminho certo. Estava no caminho certo. Então, a minha saúde, que é o bem mais importante que uma pessoa pode ter, é a saúde. Sim. Se não estiver bem, nada mais ela vai conseguir exercitar, não vai fluir.
Então eu falei, nossa, como é importante algumas mudanças no hábito mesmo, de hábito, né? Cuidar da alimentação, praticar uma atividade física é algo que só trará benefícios. E muitas pessoas, infelizmente, não se conscientizam sobre isso. Sim, ou tem algum bloqueio, né? É, Porque bloqueio às vezes já é um passo para a pessoa trabalhar o porquê desse bloqueio para poder começar. São várias questões, né? Sim, Mas tudo começa por uma decisão e a busca de ajuda. sim. Decidir e buscar ajuda para tudo, né? Sozinho é difícil. A gente fala muito desse autocuidado, de cuidar da saúde como um fator primordial. Eu acho isso extremamente valioso e necessário, né? Mas também, além disso, a gente também pode também pensar em rituais no nosso ambiente de trabalho, né? Para a gente também se sentir pronta para aqueles desafios ali do dia a dia. Eu falo isso porque na nossa conversa me veio agora a memória de um momento que isso era muito repetitivo, assim, e aquilo me marcou. Quando eu morava em Curitiba, eu trabalhava numa empresa e eu acompanhava muito a minha superiora e ela tinha um cargo que ela lidava muito com a chefia, maioria masculina, lógico, né? Então eles já vinham e a gente via aquele, né, infelizmente, aquele ambiente muito, né, de impor as coisas para cima dela. E ela sempre muito firme ali. E eu adorava ver quando a gente tinha uma reunião, ela parava antes de, tá na hora. Então tá aí, já tô indo, não fazia. Ela parava, ela ia pro cantinho dela, ou ela ia até o banheiro, tá? Enfim, e ela passava um batom. Ela passava aquele batom assim. Pra mim aquilo soava como se ela estivesse se preparando para o que ela ia enfrentar, né? Então eu achava Ela aquilo se sentia maravilhoso, pronta para enfrentar. E ela chegava e enfrentava todo mundo, era delicioso, porque a gente sempre, como a gente é muito cobrada, né, principalmente por ser mais, por ser mulher ali naquele ambiente, a gente tinha que estar sempre muito bem pronta e preparada aí para tudo que acontecia, né? Então era bárbaro de ver elas, era o ritual dela para ela enfrentar aquele desafio do dia a dia. Então isso também não deixa de ser um ritual de beleza, de autocuidado, de confiança, né? Para ela ir pronta para aquele desafio. Ela, naquele momento, era um ritual que elevava a autoestima ao nível e fazia com que ela se sentisse pronta para encarar o campo. E era um batomzão forte, era assim, ela chegava impactando. Era o lustre, lustrando a armadura. Isso. Era isso aí. E acredito que quando eu terminava, ela se sentia realizada. Sim, a gente estava sempre muito bem armada, vamos dizer assim, para enfrentar o que fosse necessário, né? Fantástico. Quando a gente coloca as metas, quando a gente vai falando, começa devagar, vai fazendo, incluindo poucas coisas ali na rotina. E quando a gente começa a conseguir cumprir, eu acho que a gente se sente bem com essa autonomia. Sim. A gente se sente bem por ter feito essa decisão e ter conseguido cumprir. Fortalecida, né? Fortalecida, e eu acho que te dá mais força de seguir e aumentando. E se desafiar cada vez mais. Exatamente, é um desafio. Sim. Eu tenho o desafio é bom, né? Isso. Eu tenho uma prática diária de atividade física todos os dias, por N razões. Me faz bem, meu dia é outro, enfim. E agora eu estou me propondo outros desafios, né? Então eu quero fazer algo diferente. Então, além daquilo, eu quero fazer, que é uma prática que eu gosto muito, que é pedalar de manhã. Eu não posso sair na rua, não tem como. Então eu tenho a possibilidade de pedalar em casa, adaptar, né? Você vai achar um jeito. Sim, exatamente. Então o meu desafio novo agora é de levantar em determinados dias, porque eu não consigo fazer todos os dias ainda, mas eu me propus 2 vezes da semana de levantar 1 hora mais cedo e fazer aquela atividade antes de ir para a musculação, que eu já tenho o hábito. E todo dia, a hora que toda vez, né, que toca o despertador, inclusive hoje foi um dos dias, que é terça-feira, a minha cabeça já começa. Não vai, Thaís, você não vai. Pra quê? A mente aí já começa, aí eu já penso tá. diferente, já fico assim, ó. Thaís, você se propôs a isso, vamos lá, agora levanta, quando você vê já terminou, vamos. Você não vai conseguir dormir mesmo, então eu já começo a pensar de uma maneira diferente, me planejar para vencer mais esse desafio. Então a gente se desafia a fazer uma determinada situação. Quando a gente consegue vivenciar isso na sua plenitude e consegue executar bem, também é importante da gente trabalhar novos desafios que nos fazem bem e fazem sentido, lógico, né? Senão não adianta. E as escolhas que a gente toma com coisas que nos fazem bem, a gente nunca
nunca vai se arrepender de ter tomado aquela Eu decisão. nunca me arrependi de levantar Agora, cedo se e ter você, fazer pedal desses se dias. você fica na cama, que a gente não dorme mesmo ali, Não vai, meus amigos. você passa 1 hora falando, por que que eu não fui? Exatamente. Eu Podia ter ido. Podia ter ido. Já teria acabado essa hora. E aí aquela sensação do feito Ah, é não tem maravilhoso. explicação. não terá. E a sensação de não ter feito, É um peso, né, na É. consciência, pra quem já tem um hábito. Né? sim. Eu entendo, também passo por isso. Isso é verdade. Eu tô na luta, eu quero começar a caminhar, mas ainda não achei a hora certa que eu consigo incluir na minha Uma rotina. hora Mas você tô, Mas uma hora você tô consegue. indo, tô indo. Praticar. Aos pouquinhos vai fazendo. Eu sempre falo, a gente tem que conhecer, ver bem como é que funciona a nossa Organizar, tô rotina, tentando né? organizar, reorganizar minha rotina pra poder Isso, incluir. E adaptar tudo. E aí começar, uma vez na semana, 2. Então, quais são os dias e se propor a fazer isso e realmente realizar. Toda vez que eu começo a pedalar, eu já começo. Ai, o que eu tô fazendo aqui? Mas aí dá uns 5 minutinhos, eu falo, Tempo de tá tudo bem. aquecimento. Acho que é despertar o corpo, né? Tá tudo bem, a hora que acaba, eu falo, ai, graças a Deus que foi Passou. possível hoje. Mas é um desafio diário aí pra todo mundo, né? De descobrir todo É o que te desafiador. faz bem, o que faz sentido para você, o que vai trazer e proporcionar toda essa melhora na sua autoestima, essa confiança, essa firmeza aí no seu, e estar pronta, né? Se sentir pronta para todos os desafios aí que estarão por vir. E pra gente ir finalizando, Pri, você acredita que os rituais de beleza interferem diretamente em a mulher se sentir pronta para o dia dela? Eu acredito que sim. Embora algumas mulheres elas não são adeptas a produtos de beleza que irão realçar ainda mais quem ela é, Sim. por A várias essência, questões. Algumas por questões alérgicas, infelizmente tem também mulheres Sim. que têm alergia a produtos, outras por não gostar mesmo, outras por questão de religião. Mas eu acredito que só tem a agregar. Para quem consegue usar, quem pode usar, utilizar produtos de beleza, eu acredito que só tem mesmo a agregar valor, elevando a autoestima mesmo, né? Porque quando você realça algo que você tem, que você entende, que você considera positivo, você realça algo, claro que vai te fortalecer como mulher. Vai mostrar a armadura, você vai se sentir mais fortalecida e pronta para encarar os desafios com segurança. Sim. Porque, pelo menos para mim, o meu autocuidado me traz segurança. Alivia alguns pontos que eu entendo que para mim não são perfeitos. Eu vou amenizar traços de imperfeição, então isso, consequentemente, me fortalece, me traz segurança e eu executo o que eu preciso executar com mais criatividade mesmo. Eu acho que só tem mesmo a agregar. Priscila, quero agradecer imensamente o nosso bate-papo. Que eu agradeço. conversa gostosa, que Sim, a troca maravilhosa, boa. né? Que gostoso poder trazer esse assunto tão, às vezes, exposto, né? Que a gente escuta tanto, mas tão pouco praticado, tão pouco aprofundado, né? E entendido na sua real essência. Às vezes é que colocado de uma forma muito rasa, né? Muito rasa, muito superficial. É, a superficial. imagem, pronto, acabou. Não é só isso. Não é só isso, né? é o bem-estar, né? Quando a gente conversou aquela primeira vez no nosso bate-papo inicial, lá no nosso cafezinho Sim. antes, eu achei uma coisa muito legal, assim, de você falar assim, eu vejo a transformação das pessoas diante do trabalho que eu Sim. faço, e isso é muito valioso. É muito E eu acho que é valioso. isso mesmo, os rituais, o autocuidado, ele transborda essa transformação, ele traz essa transformação na pessoa. E hoje eu acredito que o autocuidado também, ele alivia tensões, picos de estresse, né? Até mesmo alivia os sintomas da ansiedade. E a segurança te faz eliminar alguns fatores que podem contribuir com a elevação da ansiedade. A insegurança traz. A insegurança traz isso. E existem alguns rituais que também a mulher, eu acho que ela deve priorizar, mesmo que não seja para mostrar próximo de formas externas, mas fazer por ela.
Sim. um banho, usar um produto que realmente tenha pedir algumas dicas, algumas coisas que você poderia indicar. Posso? Pode falar aí. Não, você falar. Então, no autocuidado, além de cuidar da imagem, que é o que você vai mostrar, é você se cuidar naquele momento em que ninguém está vendo, mas você está sentindo. Um banho com sabonete líquido da sua fragrância preferida, naquele momento. Coloca uma luz mais baixa, um som, se possível, uma música, 10 minutos. Eu tenho certeza que vai aliviar várias questões, assim, vários sintomas de estresse, ansiedade. E é um momento que está apenas você ali no seu banho. Pode ser numa banheira, quem tem uma banheira, quem não tem, no próprio chuveiro mesmo. Mas eu acredito muito que o fazer por si contribui positivamente. Então, eu gosto muito de aromas. Eu defendo não, é questão de estilo mesmo. Eu tenho os meus aromas preferidos e eu gosto de ter o meu momento no meu banho com o aroma que eu quero sentir, que eu gosto. Para eu dormir com aquela sensação mesmo de leveza, de bem-estar. Porque mesmo que o dia tenha sido super agitado, mas se eu tenho um momento, o último momento do dia, eu vou conseguir proporcionar um bem-estar, para mim é válido. Sim, às vezes a pessoa pode colocar até na hora de dormir, mesmo, né? Na hora que vai deitar, coloca ali. Passar um pouquinho, né? Um hidratante. E além do bem-estar, tem também a questão do autocuidado, você cuidar, passa um hidratante labial para manter os lábios bem hidratados. Eu defendo muito, falo com todas as minhas clientes, eu tenho algumas que elas resistem muito à maquiagem e ao batom. E eu falo, por favor, pelo menos um hidratante labial. Eu não quero ver você fazendo vídeo com a boca ressecada. Porque realmente tem pessoas que não olham nem os detalhes, né? Aí eu falo, não, é baratinho. Um protetor labial, um hidratante labial, qualquer pessoa pode comprar. Não, a partir de agora você usa o exemplo da minha chefe, tá? Que ela estava lá, lustra a armadura, levar pra vida. Exatamente. Se preparando para enfrentar o que tinha. Exatamente. Eu sou assim, eu sou apaixonada por batom. Amo batom mesmo. Não saio de casa sem batom, porque quando eu tenho que sair para um lugar que eu estou sem batom, parece que está faltando algo. Faz sentido pra mim, mas eu convivo com muitas pessoas que não ligam, não faz questão do batom. Às vezes a pessoa também não gosta de passar porque não conhece o que fica bem pra ela. Tem isso também. Exatamente. Ou podem vir que eu mostro. Ou às vezes experimentou um que fica mais grudando, às vezes tem um que tem uma textura diferente, ou craquela. Então tem que descobrir, aquela linha que vai te adequar melhor na tonalidade. Exatamente. Né? Então eu sempre oriento começar com o hidratante labial, para de fato cuidar e transmitir o ar saudável. Porque você não precisa colocar um rosa, um marrom, não, é cuidar dos lábios mesmo. E o hidratante labial tem essa função de cuidar, de hidratar. E aí você começa, então vou colocar um tom de boca. Então aí é um caminho mesmo, né? Mas é uma descoberta mesmo, mas o cuidado mesmo, eu acho que deve começar com os pequenos detalhes. Pri, muito obrigada, a gente agradece por você estar aqui, por essa troca que tivemos hoje. E muito obrigada a você, continue aí acompanhando o nosso canal do YouTube, todo mês com um tema novo para vocês. Um abraço e até a próxima. Obrigada. Tchau.